Olá, galera do sétimo ano. Vamos começar a nossa aula aqui de matemática. Pega o livro de vocês, pega a atividade da aula passada e vamos começar com a correção dela. Vamos fazer a correção das páginas 68, 69 e 71. Essas questões dessas três páginas, elas já foram comentadas na nossa aula online, mas vamos comentá-las mais uma vez, por ser um conteúdo muito importante. E em seguida, eu vou fazer a correção, ou vou fazer a explicação, do conteúdo de porcentagem. E o exercício que vai ficar para vocês hoje são as páginas 72, 73 e a página 74, gente. Vocês só precisam fazer até a questão 5, para não ficar tantas questões, certo? E realizem o AVA. Lembrando que é por esses AVAs que vocês estão sendo avaliados, tá certo? Vamos lá começar com a nossa correção. Primeira questão, a questãozinha no Enem, que fala sobre escala. Sabes que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades A e B eram 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de. Ele quer saber qual é a escala. Lembrando, a parte de escala, quando você tem uma escala, só um exemplo, vou colocar essa escala aqui. As duas medidas, elas precisam estar na mesma unidade, que no caso é centímetro. O que significa essa escala? A cada 1 centímetro na maquete significa 25 centímetros no tamanho real, tá certo? Essa é a escala. Mas, primeiramente, em relação a essa questãozinha no Enem, primeiramente, nós vamos transformar o que está em quilômetro em centímetro, certo? Transformando, você vai aplicar na formulazinha da escala, que é o comprimento da miniatura ou da maquete pelo comprimento real, certo? Que dá justamente aqui, você vai simplificar por 8, que você chega na sua escala. Então, o que é que isso significa? Que a cada 1 centímetro do tamanho real, ele vai significar esse número aí no tamanho real, certo? Esse 1 é no tamanho da miniatura, ou então da maquete, como você queira chamar, tá certo? Próxima questão. Questão 2. As medidas indicadas na figura referem-se ao desenho que representa um dormitório retangular, incluindo o banheiro de uma casa. Se a escala do desenho é de 1 para 45, que a cada 1 centímetro no tamanho aqui do desenho significa 45 centímetros no tamanho real. Aí a pergunta é, qual é a área real desse cômodo? A área real. A cada tamanho desse significa que eu tenho 45 centímetros no tamanho real, não é? Pronto, então se a maquete ela mede 6 centímetros por 10 centímetros, para saber o tamanho real, eu preciso multiplicar por 45, já que a cada 1 centímetro significa que esse tamanho no tamanho real será 45, certo? Então, primeiramente, o que é que eu vou fazer? Cada tamanho desse, eu vou multiplicar por 45. Que no caso eu vou ter a medida em centímetro, aí você pega e transforma em metro, certo? Como eu fiz aí a transformação. Multipliquei, 6 vezes 45, 270 centímetros, transformando em metro, 2,7 metros. Mesmo jeito que a base, 10 vezes 45, 450 centímetros, transformando em metro, 4,5. Como é a área do retângulo, base vezes altura, no caso, 2,7 vezes 4,5. Qual é a área? 12,15 metros quadrados, tá certo? Seguindo. Terceira questão, a miniatura de um carro de corrida é construída na escala 1 para 20. A cada 1 centímetro da miniatura do carrinho significa 20 centímetros no tamanho real. As medidas são dadas no desenho. Pronto, é o item A. Quais são as medidas reais em metros do automóvel? Pronto, está em centímetro. Continue em centímetro, a resposta você transforma em metro. Certo? Se eu sei que a cada 1 centímetro significa 20 no tamanho real, cada medida dessa eu multiplico por 20. Então, 6 vezes 20, 120 centímetros, transformando em metro, 1,2. 16 vezes 20, 320, transformando em metro, 3,2. Certo? O item B,
Como a escala utilizada foi a de 1:20, podemos dizer que 20 dessas miniaturas ocuparão, né, a mesma área que um carro real. Justifique sua resposta. Não. Por que não? 20 miniaturas, ou elas enfileiradas ou empilhadas, elas ocuparão o mesmo comprimento ou a mesma largura, mas não a mesma área. Tá certo? Daí é justificativa. Questão 4. O pai de Carolina mora na cidade de Belo Horizonte e trabalha em uma fábrica de automóvel. Quantos quilômetros ele percorre por dia para ir ao trabalho e voltar? Ele deu a dica para utilizar a régua. Você utilizando a régua, a sua régua vai ser em centímetro. Você pega e transforma em quilômetro. Aí, ó, 20 quilômetros aproximadamente. No caso, se é 20, é 10 de ida e 10 de volta, certo? Página 71, primeira questão, falando de velocidade média. A velocidade média, a fórmula dela se dá pela distância percorrida dividido pelo tempo gasto, certo? Primeira questão, a velocidade média de um carro é 98 km por hora. Quanto tempo ele levará para percorrer 196 km? Vamos lá, ele lhe dá a velocidade média e a distância percorrida. Ele quer saber o tempo gasto para percorrê-la. Então, como é que você vai fazer? Se eu conheço duas medidas, eu consigo encontrar a terceira. Não consegue? Consegue. O T aqui, ó, ele não está dividindo? O inverso da divisão é o quê? A multiplicação. Então, o T está dividindo, ele passa multiplicando, certo? Aí você vai fazer o quê? Vai pegar 196 e divide por 98. Aí você encontra o tempo, que será 2 horas, tá certo? Lembrando, sempre, gente, sempre o inverso da divisão é a multiplicação. O inverso da multiplicação é a divisão. Segunda questão, falando de densidade demográfica. A densidade demográfica de um município é de 3,74 habitantes por quilômetro quadrado. Sabendo que o número de habitantes desse município é igual a 106.578, qual é a área aproximada desse município? A formulazinha da densidade demográfica é o número de habitantes por a área, certo? O número de habitantes dividido por área. Então, vamos lá. A questão lhe deu o quê? A densidade demográfica e deu o número de habitantes. Então, conseguimos com certeza encontrar a área. Vamos lá. Lembrando, novamente, o inverso da divisão, a multiplicação. O x não está dividindo? Ele vai passar multiplicando, certo? Agora ele não está multiplicando. Tati, o inverso da multiplicação é o quê? A divisão. Então, você pega 106.578 e vai dividir por quanto? Por 3,74. Na divisão, quando você for fazer a divisão aí no caderninho de vocês, aqui, ó, para deixar esse número inteiro numa duas casas, acrescenta 2 zeros aqui e divida por 374. Você vai encontrar 28.497 quilômetros quadrados. 71 ainda, a última questão. Pesquise o número de habitantes e a área aproximada do seu município, depois calcule a densidade demográfica. Vamos lá. O número de habitantes aqui no nosso município, gente, é 130.346 pessoas. A nossa área territorial é 583,505 quilômetros quadrados. Para me encontrar a densidade demográfica, basta fazer a divisão. Eu fazendo a divisão, vou encontrar aproximadamente 223 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Vamos agora para o nosso conteúdo de porcentagem. Vamos lá. Além das razões construídas com grandezas físicas, podemos existir razões para determinar grandezas estatísticas, como a porcentagem, que consiste na razão entre uma parte e o todo que contém essa parte. Logo, podemos representar a porcentagem como a parte e o todo. O que significa esse todo? 100%. Observa a situação aqui a seguir. Uma pesquisa feita por uma revista apontou que o interesse das pessoas por esporte estão crescendo e identificou os favoritos da população. As informações referentes à pesquisa estão no pictograma a seguir. O que é pictograma? É um gráfico composto de desenhos que ilustram a informação que se deseja transmitir, tá certo?
Vamos lá, tá aí, ó, futebol, 50% das pessoas entrevistadas preferem futebol. Tênis, 5%, basquete, 15%, corrida, 30%. Ah, tia, quer dizer que se eu tenho 100 pessoas, 30%, né, dessas pessoas gostam de corrida. Isso, certo? Você vai ver isso agora. Ó, em um dos eixos, cada número está acompanhado pelo símbolo de porcentagem. Significa por cento esse símbolozinho aqui, ó, certo? Nessas situações, quando vemos 30%, a gente lê com 30%. Certo? O que é que isso significa? Que se eu tenho 100 pessoas entrevistadas, 30 tem como esporte favorito a corrida. Certo? Esse número 30% substitui uma razão em que o denominador é 100. Assim, 30% ele é igual a essa fração aqui, onde o denominador é 100. Da mesma forma, podemos dizer que 50% em futebol significa que se eu tenho 100 pessoas, a metade de 100, que justamente é 50%, são 50, certo? Que razão de porcentagem representa os esportes tênis e basquete? Calma aí, vamos logo dar a definição de porcentagem. Todas as razões cujo consequente, lembra que eu tenho o antecedente e o consequente na minha fração, que lá na fração a gente tínhamos, né, o numerador e o denominador. Aqui o numerador é o antecedente e o denominador é o consequente, certo? Então, se o meu consequente for 100, podemos chamar essa fração de porcentagem. Seguindo. Como podemos representar uma razão na forma percentual ou na forma de porcentagem? Como vamos representar uma fração em forma de porcentagem? Vamos lá. Aqui, ó, se eu tenho 3 sobre 4, como eu vou transformar essa minha fração em uma porcentagem? Você pode ver aqui o número que multiplicado por 4 dê 100, que no caso é o 25. Certo? A razão que é equivalente a 3 sobre 4, onde o meu consequente seja 100, eu multiplicando por 25, eu encontro o 100. Então, se eu multipliquei o 4 por 20, sucessivamente eu vou multiplicar o 3 por 25 também, que dá 75. Dividindo 75 por 100, você vai encontrar a porcentagem. Não, tia, se eu dividir 75 por 100, eu vou encontrar o meu número decimal, não é? Vou. Ó, voltando 2 casas, 1, 2, 0,75. Mas se eu tenho uma fração aqui, 75%, essa mesma fração eu posso representá-la dessa forma, certo? A outra ali do mesmo jeito. Ah, qual o número que multiplicado por 5 que dá 100? 20. Então você pega o 2, também multiplica por 20. Você vai encontrar 40%. Segundo caso, o consequente não é um fator natural de 100. Ah, tia, isso significa que não tem nenhum número que multiplicado por 8 dê 100? Isso. Quando isso acontecer, o que é que eu vou fazer? Você vai pegar o 3 e vai dividir por 8. Quando você dividir, você vai encontrar um número decimal. O que é que você vai fazer com esse número decimal? Você vai pegá-lo e vai multiplicá-lo por 100. Por quê? Por 100, porque é porcentagem, certo? Então, você vai andar aqui, ó, 2 casinhas. Por quê? Porque o 100, ele possui 2 zeros. Aí você vai, ó, com a vírgula. 1, 2. Vai ficar o quê? 37,5%. Certo? Isso aí, quando o seu fator natural não encontra o 100. Certo? Mesmo jeito ali a outra, ó. Dividindo, você vai obter 0,583. Multiplicando por 100, 58,3%. Tá certo? Pronto. Com isso, eu fiz aí a correção e expliquei a parte de porcentagem. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai resolver a atividadezinha de casa, tá certo? Resolva a atividade de casa aí do livro de vocês, que é continuando o conteúdo, tá certo? Que na próxima aula eu vou fazer a correção das atividades que vocês vão fazer agora, tá bom? Tchau e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.